Olá, boa tarde para você. Estamos começando essa primeira edição do Bahia Meio-Dia do ano de 2025, um pouquinho mais cedo, 12h28, quarta-feira, 1º de janeiro de 2025. Olha só como está a primeira tarde de Barreiras em termos de tempo. Céu parcialmente nublado, tem muitas nuvens, mas também muito sol e muito calor nesse comecinho de tarde. As imagens panorâmicas aí para você ver. A partir de agora, o Bahia Meio-Dia, com as principais notícias do oeste do estado, está no ar. Olha, você viu agora há pouco no Bloco do Estado e a gente segue falando de um acidente que aconteceu entre um carro e uma van. Isso foi em Luiz Eduardo Magalhães. Vamos saber então os detalhes com a Aline Miranda. Ela que está aqui na BR-242, ali nas proximidades do Quarto Beck, na saída de Barreiras para Luiz Eduardo Magalhães. Começamos o ano complicado, com ocorrências novamente nas rodovias aqui da nossa região, né, Aline? Boa tarde. Infelizmente, viu, Carlos? Boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui no Bahia Meio-Dia. Nossa vontade era de começar o nosso Bahia Meio-Dia desejando um feliz ano novo a todos que nos acompanham aqui diariamente, mas infelizmente a gente já traz uma notícia triste. Um homem, depois de tentar matar a ex-companheira, acabou jogando o carro em que ele estava contra uma van na BR-242, bem próximo de Luiz Eduardo Magalhães. Na van estavam 8 pessoas, uma ficou com ferimentos graves, encaminhada para o Hospital do Oeste, outras 7 foram encaminhadas para a UPA da cidade e a gente já traz informações detalhadas sobre essa situação que infelizmente aconteceu na noite de ontem, bem pertinho de Luiz Eduardo Magalhães. Carlos, eu volto com você. São muitas ocorrências na estrada, realmente, viu? Infelizmente, impressionante o número de acidentes. Muito obrigado. Aline Miranda, falando ao vivo com a gente. Já ela volta. E com o clima quente em Barreiras, o feriado da Confraternização Universal de Ano Novo, o Rio de Ondas deve lotar. Ponto turístico é o destino de muitos moradores e turistas que gostam de passar o dia em meio à natureza. A nossa equipe foi lá e nós conversamos com turistas que se encantaram com a beleza das águas cristalinas do rio. Os detalhes daqui a pouco. E olha só, é menina a primeira criança que nasceu neste ano de 2025 aqui em Barreiras. Já uma reportagem e a história completa do nascimento dessa criança. E mais informações do clima, imagens ao vivo de Barreiras, de Bom Jesus da Lapa, de Correntina, enfim, do oeste do estado. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Bahia Meio-Dia deste 1º de janeiro já está no ar. 12h31. Voltamos já. Já estamos voltando ao vivo, as imagens do Matheus Souza, saída para Luiz Eduardo Magalhães. A gente percebe que o movimento é intenso nessa parte da rodovia, ali nas proximidades do Quarto Beck. Muita gente querendo aproveitar o feriado, né? Temos 32 graus de temperatura, faz calor. Pessoal se dirigindo aos balneários no Rio de Ondas para curtir esse feriado da Confraternização Universal. Agora uma outra imagem ao vivo, já com um panorama bem diferente, centro da cidade, rotatória que dá acesso a Benedita Silveira, movimento bem tranquilo, típico de feriado, 12h34, imagens ao vivo para você que acompanha o Bahia Meio-Dia. Olha, a gente vai voltar agora a falar do acidente que aconteceu entre um carro e uma van que transportava passageiros. A Aline Miranda está com esse assunto desde cedo e ela volta agora aqui no Bahia Meio-Dia para passar as informações atualizadas para a gente. Aline, é prematuro dizer que o motorista desse carro jogou o carro para cima da van ou já existe essa possibilidade, se comenta isso em relação ao acidente, hein?
Boa tarde. Deixa eu te desejar feliz ano novo, que eu não desejei ainda, Aline. Desejo mesmo a você e a todos que nos acompanham, Carlos, e que venham melhores notícias para esse ano, né? Nessa situação, Carlos, segundo informações da Polícia Militar, este homem chegou a ligar para um amigo dele dizendo que iria se matar depois dele ter tentado matar a ex-companheira, que foi identificada como Silvia Aparecida Modos, de 47 anos. Ela foi encontrada com diversos ferimentos pelo corpo e também na cabeça. O homem, quando disse isso, foi para a estrada, para a BR-242, e acabou invadindo a contramão no trecho próximo à Bahia Farm Show, ali ao complexo da Bahia Farm Show, e bateu de frente com uma van que estavam 7 pessoas. Nesta van, uma pessoa ficou gravemente ferida, foi encaminhada para o Hospital do Oeste. As outras 7 tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para a UPA de Luiz Eduardo Magalhães. A mulher, a ex-companheira deste homem, de 47 anos, Silvia, foi encaminhada para o Hospital do Oeste com ferimentos graves e entubada. A gente não tem atualização sobre o estado de saúde dela. O Marcos Santos Pinto, de 44 anos, acabou morrendo no veículo em que estava, precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiros das Ferragens, foi encaminhado para o IML de Barreiras e a última informação que nós recebemos é que o corpo deste homem foi liberado do IML aqui de Barreiras e, neste caso, aguarda a família para fazer a retirada. A Polícia Civil segue investigando tanto a situação do acidente, como também essa tentativa de feminicídio ou de homicídio. E a gente vai seguir acompanhando esse caso. Carlos, eu volto com você. Muito obrigado pelas informações, Aline. A gente percebe nitidamente, né, pelas imagens, o tamanho, a força do impacto, porque os carros ficaram completamente destruídos. Aline Miranda falando ao vivo, BR-242, saída de Barreiras para Luiz Eduardo Magalhães. Olha, diferente de muitos lugares do Brasil, aqui no Oeste Baiano, o verão é chuvoso. E é nessa época do ano que a umidade aumenta e a chuva permite que as plantações floresçam e se desenvolvam também. Apesar do volume de chuvas ter sido menor em relação ao que estava previsto, 2025 começa com uma expectativa bem positiva para este mês de janeiro. Só em outubro que tivemos 15 dias sem chuva. Porém, nos demais, nós tivemos chuva relativamente bem distribuídas, principalmente porque não tivemos mais de 7 dias sem chuva. No entanto, foi pouco volume. Foi pouco por quê? Porque os modelos, eles determinam, né, que a chuva chegue perto das normais climatológicas. Estaríamos, por exemplo, esperando 169 em novembro, mais de 180 em dezembro, e tivemos um pouco mais em novembro, porém em dezembro tivemos menos. O mês de dezembro, que teve pouca chuva, considerando as médias históricas, pode ser prejudicial para a lavoura, por exemplo? Olha, dependendo do tipo de plantio que o agricultor tenha. Por exemplo, se ele estabelecer um plantio direto, que é aquele com menos revolvimento, o solo ele pode reter mais umidade. E esse efeito deletério da falta de chuva ou da pouca chuva, não a falta em si, mas da pouca chuva, ele pode não ser tão assim agravante para a lavoura, principalmente porque nós não estamos no período crítico do florescimento, né? Agora, o mês de janeiro promete vir muita chuva para a região oeste. Exatamente, né? Ficaremos nessas chuvas isoladas, inclusive o tempo está aqui fechado, mas não veremos chuvas volumosas, mas a partir do dia 10 teremos sim, e vão se abrir, né, muitos caminhos desses corredores de umidade com contribuição do Atlântico. Vamos esperar então, né, pelas previsões do Marcos Vanderlei, tomara que de fato elas se confirmem. Em Luiz Eduardo Magalhães, um trabalho minucioso em que cada detalhe é considerado para a confecção dos produtos. Assim é a arte produzida pelas artesãs lá da cidade.
elas buscam se profissionalizar a cada dia e, com isso, têm ganhado espaço no mercado local. Já são 10 anos que Norma tem o artesanato como sua profissão. Ela produz bolsas e acessórios onde demonstra sua arte e imprime sua identidade. O artesanato para mim é sinônimo de criação, de vida, de renovação, de crescimento, de o que eu respiro, entendeu? É assim, dia que eu não consigo fazer nada, que eu não tenho uma ideia para fazer alguma coisa, para mim aquele dia é, nossa, mas não está surgindo nada, é como se eu tivesse passado um dia em off realmente. Tudo começou após o nascimento da neta, quando a então gestora de RH, que trabalhava na administração de fazendas, decidiu mudar de vida. Deixou os escritórios para investir no seu dom. Transformou a casa em ateliê e a paixão em profissão. Sair da rotina de CLT foi difícil. Então foi surgindo o artesanato dessa forma. E hoje virou minha renda, minha única fonte de renda. E é uma paixão, eu faço com muita paixão. A paixão pelas bolsas, a paixão por o artesanato, ele me motiva a viver, me motiva a querer crescer, a buscar. Então, e aí chegou também a internet para a comercialização. Paixão também é o que Ângela usa para lidar com o seu trabalho. A história dela com o manuseio da arte vem das lembranças de infância. Desde criança eu via minha mãe costurando, fazendo colchas de retalho, arrumando nossas roupas. E eu sempre tive assim uma curiosidade e gostei de fazer isso. Então, aos poucos eu fui fazendo. Aí eu estava me dedicando ao meu trabalho, que seria auxiliar de escritório, que eu estava ajudando. E depois que meus filhos cresceram, eu resolvi voltar a fazer o que eu realmente gostava. O artesanato se tornou fonte de renda. O quarto da casa ateliê. A artesã personaliza peças como bolsas, toalhas e enxovais. É uma coisa que eu gosto. E eu vendo muito pela internet. E daí as pessoas me procuram e eu fiquei mais conhecida por causa disso. O Brasil tem cerca de 8.500.000 artesãos. A maioria são mulheres que vivem da produção própria. Segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, o artesanato movimenta mais de 50 bilhões a cada ano. Os artesãos podem ter uma carteira profissional por meio do Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro, o SICAB. Os artistas também têm a opção de se formalizarem como microempreendedores individuais. A partir do momento que ele está regularizado, ele possui alguns benefícios que a categoria oferece, né? E principalmente o artesão hoje ele possui uma carteirinha que identifica a profissão dele ali, né? E aquilo acaba dando também alguns benefícios. Tudo isso garante que ele tenha mais facilidade em acesso ao crédito, né? A maioria das instituições bancárias hoje cobra estudos, cobra também a parte de estar regularizado, e isso faz com que a instituição tenha mais facilidade de conceder aquele empréstimo para aquele empresário ou para aquele artesão também. Socorro está cadastrada no SICAB e tem a carteirinha de artesã. Trabalhando com a arte há quase 20 anos, ela mora no oeste da Bahia há 6 e coordena um grupo de 100 artesãs que participam das feiras em Luiz Eduardo Magalhães e em outros pontos do Brasil. O artesanato, ele é hoje reconhecido por lei. Então, nós temos uma profissão, nós temos um desenrolar de atividades e hoje nós estamos qualificando isso com a nossa carteirinha do artesanato. Então, as pessoas que querem e já sabem fazer o seu artesanato, podem nos procurar, porque nós vamos capacitá-lo, tirar a sua carteira e levá-los para eventos, podem ser aqui em Luiz Eduardo ou noutra cidade. Muito sucesso para as artesãs, tomara que elas vendam muito nesse ano que está começando. O Bahia Meio Dia faz uma pausa e a gente volta já já. Daqui a pouquinho aqui no Bahia Meio Dia nós vamos trazer a história do primeiro bebê que nasceu agora em 2025. Foi às 8h41 da manhã, uma menina. Já já eu trago todos os detalhes e conto como que foi essa história.
Não saia daí. Segue intenso o movimento na BR-242 em direção aos balneários aqui próximos a Barreiras. Muita gente querendo aproveitar o calor dessa tarde do dia 1º de janeiro. Imagens ao vivo do Matheus Souza para a gente ver. Na saída para Luiz Eduardo Magalhães, 32 graus de temperatura, agora meio-dia e 47 minutos. Olha só que boa notícia, é uma menina, o primeiro bebê de 2025 que nasceu aqui em Barreiras. O parto cesáreo foi no Hospital da Mulher. Jasmin nasceu às 8h41 da manhã de hoje. E olha que a mãe e a tia do bebê precisaram fazer uma viagem bem longa para que a menina nascesse bonita e saudável. Aline Miranda e Matheus Souza contam pra gente essa história de alegria no primeiro dia do ano novo. Claudiene começou o ano de 2025 vivendo a expectativa de ver o rostinho da terceira filha. Ela estava aguardando para seguir para o centro cirúrgico. Afinal, já passou do dia previsto para o nascimento da Amanda Sofia, nome escolhido para essa pequena. Expectativa muito alegre, né? E a sensação é que é a minha mega da virada que eu ganhei. A chegada de um novo ano traz com ele muita expectativa de boas energias, esperança e realização de sonhos. Por isso mesmo, muitas equipes de médicos e enfermeiros já ficam na expectativa para o nascimento do primeiro bebê. E foi ela, a Jasmin. A gente foi transferido para Guanambi na sexta-feira da semana passada e a gente teve que voltar. Aí, na segunda-feira, a gente voltou para a Serra do Ramalho, para o hospital de lá, e foi transferido para cá, porque já estava com 41 semanas. E a Jasmin nasceu no primeiro dia do ano de 2025. Como que é para vocês da família ter essa boa notícia logo no primeiro dia? Uma felicidade, né? A tia e a mãe de Jasmin chegaram no Hospital da Mulher na madrugada de hoje, depois de mais de 4 horas de viagem. Ela precisou passar por um parto cesáreo. Foi às 8h41 da manhã que essa princesa linda nasceu, com 51 centímetros e 3,370 gramas. É a primeira filha? Não, o terceiro agora. Ela tem outros meninos ou meninas? Tem uma menina de 5 anos e um menino de 3 anos. Para a família, assim como para os profissionais de saúde, o nascimento de uma criança não é apenas o início de uma nova vida, mas também tem um símbolo de renovação, esperança e uma infinidade de novas possibilidades. Em especial, quando isso acontece no primeiro dia do ano. É muito gratificante para a gente como equipe, né, poder estar ali participando desse momento tão singular, tão ímpar na vida da família, né, e contemplar esse milagre, né, que a gente lida com milagres, né, são verdadeiros milagres. E para nós profissionais da área de saúde é muito importante, né, gratificante a gente contemplar, né, estar presente ali junto com a família. A melhor coisa do mundo é receber essas mamães e com esses bebês, que é as coisas mais lindas do mundo. E como eu costumo falar, né? Aqui é um local que nasce vida, que dá luz. Muita saúde para Jasmin, né? Que ela enche a família toda de muita alegria a partir de hoje. Olha, daqui a pouco tem o ato de posse e transmissão de cargos na Prefeitura de Barreiras. A partir das 2 da tarde, a Câmara Municipal aqui da cidade vai realizar, então, o ato de posse do novo prefeito, Otoniel Teixeira, e do vice-prefeito Túlio Viana. Após a cerimônia de posse, será realizada a transmissão de cargo, momento oficial em que o ex-prefeito Zito Barbosa passa a administração da cidade para o novo prefeito, Otoniel Teixeira, que estará à frente do município pelos próximos 4 anos. Esse evento marca o início de um novo ciclo político e administrativo para a cidade de Barreiras. Nesta cerimônia, os vereadores que foram eleitos em outubro também serão empossados para a gestão pelos próximos 4 anos. E o Bahia Meio-Dia faz mais uma pausa e a gente volta já já com as últimas notícias do Oeste Baiano nesse comecinho do ano.
12h51. Voltamos daqui a pouquinho. Estamos voltando, imagens ao vivo de um outro paraíso ecológico aqui no oeste do estado, Correntina e o rio Correntina que corta a cidade. Tem muita gente por lá aproveitando, o calor que está fazendo, 31 graus de temperatura, sol aberto. As imagens ao vivo aí para você ver, 12h54, centro de Correntina. Olha, todos os anos o panorama se repete. Em época de férias, como agora, o Rio de Ondas é o lugar que mais recebe turistas de várias partes do país. As águas cristalinas do rio e o contato com a natureza encantam as pessoas que vêm conhecer esse pedacinho da Bahia. Estar no oeste baiano com calor acima dos 30 graus é impossível resistir a uma paisagem como essa. Rio de Ondas é um dos principais pontos turísticos de Barreiras e tem essa paisagem tão tradicional, cheio de ondas por conta da quantidade de pedras que existem no rio. E o que as pessoas pensam desse espaço, seja daqui da cidade ou de fora, a ideia é unânime. A Stephanie, que veio de Santa Catarina visitar a Bahia pela primeira vez, escolheu Barreiras para começar esse turismo. Clima maravilhoso, eu disse, meu Deus, hoje saiu um solzinho, eu só estou aproveitando. Férias, o povo muito acolhedor também. Eu falo, é tão legal conhecer outras culturas, estou me sentindo super acolhida. Segundo ela, essa é uma viagem que vai entrar no calendário, principalmente durante as férias. Vai voltar outras vezes? Vou, pretendo, se duvidar, todo ano estou aqui. Já o Luiz Henrique é acostumado a visitar o oeste baiano. Ele tem familiares aqui na cidade e todas as vezes que visitam Barreiras, aproveitam para se banhar no Rio de Ondas. As vezes que a gente veio aqui foi bem agradável. Sempre vem com a família? Sempre. E já visitou outros pontos ou somente o Rio de Ondas? Visitamos lá já, nessa viagem agora, apenas aqui. Mas normalmente a gente viaja e visita Taguá, São José também, bem legal. Nessa agora nós visitamos São José somente. É um momento para dar uma espairecida. Isso, para dar uma relaxada. Amanda já veio várias vezes até Barreiras. No entanto, é a primeira vez que ela vem no Rio de Ondas se refrescar nessas águas calmas e que, segundo ela, está encantada com a beleza do lugar. Eu vim de Brasília. Uhum. O que você está achando do nosso Rio de Ondas? Eu gostei, achei bem bonitinho. Não tem jeito. Um feriado como esse é um chamamento às pessoas que estão no oeste baiano para que aproveitem as águas que parecem turbulentas do Rio de Ondas, mas que acalmam em cada mergulho. Esse cartão postal é um convite, acima de tudo, para relaxar e começar o ano com novas energias. Espetáculo da natureza, hein? Agora a gente vai fazer contato com a equipe do G1, vamos para Salvador. Hoje vamos conversar com a Jade Coelho. É ela que apresenta para a gente os destaques do G1 Bahia. Tudo bem, Jade? Boa tarde para você. Olá, boa tarde e feliz ano novo. Hoje é 1º de janeiro e eu chego para contar como foi o Réveillon aqui na capital baiana. Léo Santana ficou responsável por fazer a contagem regressiva para 2025. Ele foi a atração principal da 5ª e última noite do Festival Virada Salvador, que aconteceu na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio. Léo contou com um apoio de peso nos bastidores. A dançarina Lorena Improta, esposa do cantor, e a pequena Liz, filha do casal, prestigiaram um momento especial. Foi a primeira vez do artista fazendo a contagem regressiva na festa na cidade. No G1 você confere uma galeria de fotos completa dos 5 dias do Festival Virada Salvador. E hoje é dia de homenagens ao Senhor Bom Jesus dos Navegantes e à Nossa Senhora de Boa Viagem. A festa é uma das mais tradicionais da devoção baiana e integra o calendário de eventos populares aqui do estado. O tema desse ano é Fraternidade e Ecologia Integral. No G1 você também confere uma matéria completa e fotos das homenagens dos fiéis. E para fechar,
Hoje também é dia de posse dos prefeitos e dos vereadores que foram eleitos nas eleições municipais de 2024. A gente fez matérias com a lista de nomes dos eleitos, com informações sobre eles nos 417 municípios da Bahia. Valeu, Jade. Boa tarde para você e até amanhã.